Hoje é dia de conversar sobre as leituras finalizadas em julho. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês passado. O primeiro livro finalizado em julho foi O Planeta do Sr. Sanler, do Saul Bellow. Eu já comentei sobre essa história lá no blog, vou deixar o link do post aqui embaixo no box de informações. E no geral foi um livro que eu gostei, traz esse personagem que ele tem uma personalidade bem peculiar. É também sobre uma outra época, sobre os resquícios de ter passado por um campo de concentração, mas muito mais que isso, sobre continuar vivendo e parecer que a vida ou a parte mais interessante da vida tenha se resumido só em um aspecto, né? Só em um acontecimento. Então a gente conhece o Sr. Sanler idoso e através de alguns flashbacks vai saber também o que aconteceu aí ao longo da vida dele até chegar no ponto em que a gente o conhece e está acompanhando a história dele no presente. Vale muito a pena essa leitura para quem quiser saber mais. Fica aí o convite para conferir o post do blog e já aproveita para te inscrever no canal e também assinar o feed, porque lá no blog tem conteúdo extra, ou seja, eu falo de mais temas e de outros livros que não aparecem aqui no canal. O e-book do mês foi Brasil Fantástico, do André Bianco, saiu pela Draco. Eu até comentei no Leitura Todo Dia que eu tinha uma outra expectativa desse e-book. Eu imaginava que fosse sim uma introdução a uma coletânea de contos, mas que também tivesse um conto do André Bianco aqui, mas na verdade é só um texto de apresentação que ele faz sobre a importância de utilizar recursos do folclore brasileiro nas histórias fantásticas dos autores daqui. Achei bem interessante, apesar de não ter sido exatamente aquilo que eu esperava, eu gostei bastante. Esse e-book, gente, tá sempre para baixar de graça lá na Amazon, lá no post do blog. Eu sempre deixo o link pro Scooby dos livros que eu cito e também o link para compra na Amazon ou estante virtual. Lembrando que se vocês comprarem pelos meus links da Amazon, Submarino ou Americanas, as compras pagas geram uma pequena comissão pro estante da Nini. Finalmente o vermelho e o negro aparece aqui nas leituras do mês. Ele apareceu em diversas, mas diversas mesmo, edições do Leitura Todo Dia. São os vlogs semanais de leitura que eu publico aqui, inclusive hoje eu vou publicar o Leituras do Mês, vai sair na quinta-feira, excepcionalmente essa semana, o Leitura Todo Dia, porque eu postei atrasado o último no sábado, né? Então para dar um intervalinho um pouquinho maior dessa coluna, eu resolvi hoje colocar as leituras do mês. Foi uma história e tanto. Lamento ter lido esse livro com tanto hiato. Provavelmente se eu tivesse feito um cronograma de leitura e tivesse conseguido ler ele assim mais próximo os blocos uns dos outros, eu teria aproveitado mais. Mas é uma história que eu tenho muita coisa para comentar com vocês. Se não me engano, tá recomendado lá no 1001 Livros. Então vai sair uma versão da minha experiência de leitura em vídeo e também em texto lá no blog. Já aproveita então para acompanhar o estante da Nini também nas redes sociais, que eu sempre vou avisando por lá. Mas basicamente é a história, né, desse jovem, que ele é um camponês, mas ele sempre é visto com muita potencial pelas pessoas. E no decorrer da vida dele, também por estudar e por ir pelo seminário, ele vai morando em algumas casas, primeiro para ser professor das crianças e depois ele vai ocupando alguns outros cargos. E vai mostrando como esse jovem, então, vai construindo essa parte da vida dele. Na verdade, ele meio que vai se autodestruindo, mesmo sabendo o que ele tem que fazer de certo ou errado. Enfim, tem muita coisa para falar nesse livro que daria 10 minutos só aqui no Leituras, então vamos deixar para falar sobre um post específico dele, mas já fica aqui a recomendação. Se puder, não faça que nem eu, não demore, sei lá, 1 ano e pouco para ler. Tente ler ele assim próximo, que eu acho que vai ser muito mais proveitosa a leitura também. Julho foi mês de voltar para o projeto de leitura do Novo Testamento. Eu achei que estava parado aí há 1 ou 2 meses, mas na verdade estava parado desde o começo do ano, acho que foi em janeiro ou fevereiro, a última vez que eu tinha lido, né, o Evangelho Interior. Então terminei com o de João. Gostei muito desse evangelho, principalmente pelo estilo de narrativa dele, pela maneira como ele conta, né, os fatos. Na verdade, esses primeiros 4 evangelhos são a mesma história por perspectivas diferentes, pontos de vistas diferentes. Então, apesar de ter momentos em comuns entre todos eles, a percepção de quem os escreveu não é a mesma. Então é como se vários de nós estivéssemos acompanhando um acontecimento e cada um vai relatar a sua maneira, a sua perspectiva, o que viu.
Gostei bastante, já tem post lá no blog também falando sobre a experiência de leitura com o Evangelho de João, e eu quero ver se agora em setembro eu volto para ler os Atos dos Apóstolos, aí a gente conversa em posts lá no blog sobre esse projeto de leitura, né, do Novo Testamento. Depois talvez no final eu possa fazer um apanhadão aí em vídeo aqui pro canal, mas por enquanto é um papo lá do estante da Nini, então já sabe, né? Assina o feed porque lá a gente se vê mais do que aqui. E o mês terminou com a fantasia A Missão de Cenar. Esse é o segundo volume das Crônicas do Mundo Emerso da Alice Trois. Tive também alguns problemas com o enredo desse livro, apesar de gostar bastante do mundo criado por essa autora, dos conflitos, dos vários povos que existem ou né, existiram e tem aí um mistério envolvendo também o extermínio de alguns povos. A construção dos personagens me deixa muito contrariada. Eu acho que a autora, no geral, ela tenta passar uma ideia dos personagens que, na prática, ela não consegue construir neles no decorrer dos acontecimentos, das atitudes deles no decorrer do livro. Apesar disso, foi uma história que eu gostei, vou concluir essa trilogia, até penso de repente no futuro pegar os outros livros desse mundo da autora para ver até como é que ela evoluiu aí na escrita, afinal, A Garota da Terra do Vento, que foi o volume 1, e esses, né, são as primeiras histórias que ela escreveu, então certamente ela deve ter aprimorado muito mais a narrativa dela no decorrer dos outros livros desse mundo. Mas, apesar dos problemas, apesar de não ter me identificado tanto assim com os protagonistas, e principalmente com a Nihal, ou a Nihal, eu penso nela como Nihal quando eu leio o livro, não ter me identificado tanto, eu gosto no geral das outras características do livro. Então valeu a pena, fiquei aí em cima do muro. Também já tem post, fiquei na dúvida, mas também já tem resenha sobre a Missão de Cenar lá no estante da Nini. Vou deixar o link aí no box de informações para quem quiser trocar uma ideia sobre o livro. Então, gente, aqui está um resumão das minhas leituras de julho, que foi um pouco melhor que junho, mas agosto, infelizmente, não está caminhando por esse caminho. Ontem é que eu terminei o primeiro livro do mês, então será que vai dar para chegar nos 5 ou nos 4, que nem tem acontecido aí nos últimos tempos? Será que eu vou conseguir dar uma acelerada nessa semana final aí do mês? Vamos ver, eu conto mais pra vocês, além das leituras do mês, nos blogs semanais de leitura do projeto Leitura Todo Dia. É isso, aproveita pra me contar aqui embaixo como é que foi o teu mês de julho, como é que tá rolando o teu mês de agosto até agora, o que tu leu, o que ficou pra trás da tua meta de leitura e o resumão aí da expectativa para o próximo mês. Vou tentar fazer uma meta para setembro, não prometo, né, porque eu tô um pouco enrolada com as coisas, mas se eu conseguir a gente conversa daqui pra frente ou logo ali na frente sobre os livros para ler no próximo mês. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!